Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com o coordenador da Absolar, o Guilherme Susteras. Guilherme, muito boa tarde, seja bem-vindo à nossa programação. Guilherme, você me ouve bem? Ouço bem, Kenzo. Boa tarde, Nicole, boa tarde também para a Soraya aí. Obrigado. Olha só, Guilherme, eu gostaria que você começasse avaliando para a gente esse cenário, né? A Soraya já trouxe um pouco desse panorama, trouxe dados importantes aqui para que a gente se desdobrasse sobre eles e que você detalhasse agora para a gente esse cenário de energia solar aqui no Brasil. Como é que você avalia esse cenário? Olha, Kenzo, como tudo na vida tem o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Acho que é fabuloso esse crescimento. Este é um mercado que já vem crescendo de forma bastante acelerada nos últimos anos. É um mercado que praticamente dobra de tamanho todo ano. E isso muito por conta da combinação do aumento das tarifas de energia e da redução do custo da tecnologia, fazendo com que os sistemas sejam cada vez mais viáveis para cada vez maior número de pessoas e de empresas. O Brasil foi o quarto país que mais investiu em energia solar no ano passado, mas a gente ainda está abaixo dos 10 países que mais têm energia solar instalada, inclusive atrás de países como Coreia do Sul e Vietnã, que são países muito menores que o nosso. A boa notícia é que justamente a gente ainda tem um enorme espaço para crescer. Esses números aí que a Soraya disse, para a gente tangibilizar isso melhor, a gente está praticamente tendo 1 gigawatt de potência instalada por mês. Significa o seguinte, que a cada 2 meses a gente coloca em energia solar uma usina nuclear de Angra dos Reis no Brasil. E a gente sabe que a usina nuclear de Angra dos Reis, por exemplo, tem a Angra 3, que está há mais de 20 anos aí para ser construída e não é terminada. E, no entanto, a cada mês as pessoas, as famílias, as pequenas empresas colocam meia usina de Angra dos Reis nos seus telhados de forma espalhada. E isso é bacana porque, além de reduzir o custo da energia das pessoas que investem no seu próprio sistema, e também, além de ajudar também o meio ambiente, a gente acabou de ver aqui a notícia da questão do desmatamento na Amazônia, e, portanto, a gente ajuda também a evitar mais emissões de CO2 pelas termoelétricas que são poluentes e mais caras. Ao evitar essas termoelétricas, também a gente ajuda a reduzir a conta de luz de quem também não tem os seus sistemas solares. Para você ter uma ideia, por conta da geração solar distribuída, no ano de seca, né, no ano passado, a gente diminuiu em 14 bilhões o custo que seria. Então, aquela bandeira tarifária extra seria 14 bilhões ainda mais cara para as pessoas na ausência da geração solar distribuída. E Guilherme, esse aumento, a quem vocês acreditam, né? É a iniciativa privada, o setor público também participa dessa fatia, desse montante, para que houvesse esse crescimento tão expressivo como você comentou? Esse crescimento ele é essencialmente por conta de investimentos privados e principalmente por conta dos pequenos sistemas nos telhados das casas das pessoas. Então, 80% dos sistemas são compostos por até 10 painéis. São sistemas bem pequenininhos. E o interessante também é que existia no passado essa imagem que energia solar era algo de gente rica, só para mansões. E, na verdade, esse sistema tem se popularizado, tem se democratizado, muito por conta dos bancos, cooperativas de crédito, fintechs, que vêm desenvolvendo produtos de financiamento muito interessantes para esses sistemas. E hoje, mais da metade dos novos sistemas já são investimentos de famílias das classes C e D, mostrando de verdade que, assim como o celular um dia foi coisa de gente rica e hoje todo mundo tem pelo menos um aparelho de celular, a energia solar também está entrando na vida das pessoas de todas as classes sociais. Guilherme, você falou aí que esse crescimento foi essencialmente por conta do setor privado, né? Faltam políticas públicas de incentivo para que isso aconteça de forma mais eficaz em todo o país e se torne realmente um modelo de energia mais utilizado? Olha, Kenzo, a boa notícia foi que no começo desse ano a gente teve a sanção do novo marco legal da geração própria de energia, a Lei 14.300. Foi uma luta muito grande do nosso setor, porque antes todo o sistema se baseava em resoluções da agência reguladora, da ANEEL, e que poderiam ser mudadas a qualquer momento. E agora que isso está em lei, a gente tem uma segurança jurídica muito maior. É fundamental que o Ministério de Minas e Energia, por meio do Conselho Nacional de Política Energética, siga os próximos passos da lei, que é o determinar as diretrizes para os cálculos dos benefícios da geração solar distribuída. E por que isso é importante?
porque existe sempre uma discussão, um debate de as pessoas que têm os seus próprios painéis solares, como e quanto essas pessoas deveriam pagar para a concessionária de energia, para a distribuidora de energia, pelo uso das redes. E, obviamente, as concessionárias de energia puxam de um lado, pedindo uma cobrança muito mais alta. Chegou-se a aventar a possibilidade de se cobrar 58% de todo o custo, todos os valores da energia para se deixar para a distribuidora. A gente acha que esse valor é abusivo, de fato, o Congresso Nacional, de alguma forma, interveio para esse projeto de lei. Então, hoje é importante que o Conselho Nacional de Política Energética coloque claramente quais são os benefícios da geração solar, e a gente já mapeou alguns deles, como redução do uso das termoelétricas, evitar investimento em novas linhas de transmissão e distribuição, redução das perdas, porque a energia ela é gerada próxima de onde ela é consumida, então ela não precisa viajar longas distâncias, geração de emprego e renda. Esses empregos todos que a gente ouviu na reportagem são empregos muito localizados no interior do Brasil. Quando você instala o seu sistema fotovoltaico, você não vai contratar um engenheiro da capital, se você mora no interior, você contrata o próprio técnico engenheiro da cidade onde você está. E aquela renda, ela circula na própria região. Então, todos esses benefícios sociais, econômicos e ambientais precisam ser levados em consideração para garantir que quem usa o seu sistema solar pague só o que é justo pelo uso das redes. E essa é a política pública que falta no momento para o Conselho Nacional de Política Energética e o Ministério de Energia determinarem para garantir esse crescimento sustentável e saudável do mercado, que ele faz todo sentido para o Brasil, porque traz energia limpa, traz energia barata e traz benefícios econômicos e sociais também para toda a região, além de, obviamente, dos benefícios ambientais. E, Guilherme, qual que é a expectativa da Absolar, né, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, para os próximos anos em relação aí a um médio e longo prazo? A gente está falando que a energia solar chegou como a segunda fonte, né, de geração de energia do país. Vocês têm uma expectativa de que essa energia possa ser a primeira a ser usada no Brasil? Quando que isso deve acontecer? Quais são as expectativas do setor? Nicole, a gente ainda não chegou em ser a segunda fonte, falta muito pouco, mais uma questão de alguns meses, a gente deve sim, finalmente passar a fonte eólica e de fato se tornar a segunda fonte. Existem expectativas de que até 2050 a energia solar deverá ser a principal fonte de energia elétrica, não só do Brasil, como do mundo todo. Por quê? Justamente como a gente viu ali na reportagem, pela sua flexibilidade. Então, à medida que a gente tem outros avanços, como, por exemplo, a eletrificação dos carros, as pessoas vão querer colocar os painéis solares nos telhados das suas garagens, justamente para alimentar os seus próprios carros. E com isso você vai popularizando, e quanto mais sistemas fotovoltaicos são implementados, mais barata fica a tecnologia, porque essa é uma indústria muito de escala. Então você acaba gerando um círculo virtuoso. Então existe uma expectativa de que até 2050, tanto no Brasil como no resto do mundo, a energia solar seja a principal fonte de geração de energia. Guilherme, você falou bem rapidamente sobre essa questão dos preços, né, da instalação de uma energia fotovoltaica. Eu queria que você detalhasse um pouco, porque ainda há, né, assim, eu sei que há um trabalho imenso e intenso para que se tire esse estigma aí de que a energia solar ela é muito cara, exige um investimento alto, mas de fato, num primeiro momento, essa pessoa precisa ter um investimento um pouco mais alto para poder instalar. Pelo menos esse é um sentimento e é uma consciência que grande parte da população brasileira tem. Eu acho que aqui a gente tem a oportunidade que você esclareça isso para a gente, né? A vantagem que se tem a partir do momento que você faz a instalação dessas placas fotovoltaicas, né? A partir desse momento há um benefício muito grande para o meio ambiente, sem dúvida, e há um benefício também financeiro para essas pessoas, né? É isso, Kenzo. E, na verdade, como eu disse, muitos produtos financeiros foram desenvolvidos pelos bancos públicos, privados, cooperativas de crédito e fintechs, e que você consegue instalar o seu sistema fotovoltaico no seu telhado, você passa um tempo pagando exatamente o que você pagava antes, só que em vez de pagar para a concessionária de energia, você passa a pagar para o banco. Então, 4, 5, 6 anos, depende do pacote, depende da localização. E depois o sistema tem pelo menos mais 20 anos de vida útil e você paga só a conta mínima para a concessionária. Então, você não necessariamente
precisa ter todo o dinheiro para investir à vista de uma vez só. Para além disso, novas modalidades vêm surgindo. A gente tem visto o surgimento de muitas empresas que o pessoal diz que é energia solar por assinatura, em que você paga uma mensalidade, que ele é um pouco menor, e aí quanto menor depende muito do modelo de negócio, da região, da empresa, mas sem nenhum investimento inicial, você consegue, pagando mensalidades, um pacote de assinatura, se beneficiar da energia solar, mesmo sem você precisar fazer o investimento ou obras na sua própria instalação, com modalidades que a gente chama de geração remota ou geração compartilhada. Então, essas diferentes modalidades, tanto os avanços tecnológicos, como também a criatividade dos empreendedores, do setor financeiro e também desses modelos de assinatura, vem permitindo criar novas modalidades. É claro, ainda é uma tecnologia nova. A gente atingiu mais de 1.200.000 instalações, mas no universo de 90 milhões de consumidores. Então, a gente ainda tem um enorme espaço. Tem muita gente ainda para ter a oportunidade de instalar. Mas como eu disse, como toda nova tecnologia, assim como o telefone celular, ele vai crescendo aos poucos, mas à medida que é um mercado que dobra de tamanho todo ano, essencialmente, a gente vai se acostumar a ver cada vez mais nas cidades, nas fazendas, nas escolas, nas indústrias, essa tecnologia como parte do nosso dia a dia. E se um dia ter celular era uma coisa rara e virou comum, da mesma forma a energia solar vai se tornar cada vez mais comum na nossa vida. Guilherme, muitíssimo obrigado. A gente conversou com o Guilherme Susteras, ele é coordenador da Absolar. Guilherme, muitíssimo obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos ao longo dessa tarde de sábado aqui com a gente na CNN Brasil. Eu que agradeço, Kenzo. Obrigado, Nicole. E parabéns pela Soraya pela ótima explicação. Ela conseguiu explicar bem como funciona a tecnologia. Parabéns para ela. Valeu, obrigado. Até a próxima.